na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. E em destaque aqui na nossa programação, o Novembrinho Azul, uma campanha de prevenção de doenças infanto-juvenis nos meninos. Ações deste mês especial buscam estimular as famílias a procurarem a rede de atenção à saúde para o diagnóstico e o tratamento precoce de doenças urológicas. Hoje aqui no nosso quadro Medicina e Saúde, eu recebo a doutora Karine Furtado Meyer, ela que é cirurgiã pediatra, para falar a respeito deste importante assunto. Doutora Karine, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, obrigada pelo convite. E é muito oportuna essa conversa com você aqui na rádio para a gente colocar em pauta, já que estamos no mês de novembro, o Novembro Azul, depois de um intenso trabalho ao longo do mês de Outubro Rosa, estamos no Novembro Azul, mas aqui em Blumenau tem uma atenção também para as nossas crianças, para os nossos jovens, tem um direcionamento através do Novembrinho Azul, doutora? Isso, desde o ano passado nós resolvemos aprovar essa ação, foi aprovada na Câmara dos Vereadores e desde o ano passado ela é real. O intuito dessa campanha é conscientizar tanto os pais quanto os profissionais de saúde que precisam encaminhar esses pacientes para atenção especializada numa idade certa. Por exemplo, o paciente que nasce sem os testículos, ele precisa operar até o primeiro ano de vida. E nós estávamos recebendo somente 3% dessas crianças na idade ideal para a cirurgia. A maioria vinha além da idade correta para se realizar cirurgia. A gente sabe que a hipospádia, que é quando o menino faz xixi por um buraquinho mais para baixo, não na ponta do pênis, o resultado cirúrgico ideal é se realizado também dentro do primeiro ano de vida. E quanto mais tarde, maior o índice de complicação. E nós não recebíamos as crianças na idade ideal para a cirurgia. Então, que surgiu a ideia do Novembrinho Azul, em que nós vamos estar disponíveis para atender toda a população que nos procurar nos dias 8 e 22 de novembro na Policlínica, pela manhã, e nos dias 9 e 23 de novembro no Hospital Santo Antônio, também pela manhã. Então, nos dias 8 e 22 será na Policlínica. E nos dias 9 e 23, esse atendimento, essa campanha do Novembrinho Azul acontecendo no Hospital Santo Antônio. No ambulatório de especialidades do Hospital Santo Antônio. E assim, eu pergunto, doutora, esses pais com seus filhos, com essas crianças, se existe alguma dúvida, alguma preocupação, é uma consulta primeiramente que será feita ou é uma criança que tem que ser já encaminhada pela sua unidade de saúde para estar com vocês profissionais nesses dias que colocamos aqui? Nesses dias nós vamos estar atendendo crianças já encaminhadas pelas unidades de saúde, que são mais ou menos 36 meninos por dia de atendimento. Além desses pacientes já agendados, quem tiver dúvida da população ou que precisar de uma consulta, nós estaremos atendendo também. Então, além dos agendados, todo mundo que tiver dúvidas ou precisar de atendimento em urologia pediátrica, o atendimento vai ser liberado. Eu imagino, doutora, que dúvidas que não faltam. Agora, colocando essas situações aqui, quantos pais se mostram mais preocupados ainda com os seus filhos, e aí sabendo que existe uma idade ideal para fazer uma certa correção, algum problema ali, só que esse problema muitas vezes não é nem identificado, não é nem diagnosticado naquelas consultas de rotinas que são feitas ali no postinho, quando a gente fala do atendimento pelo SUS. E está faltando um pouquinho mais de atenção por parte desses profissionais da área da saúde, naquelas consultas que são feitas, até mesmo na hora que a criança nasce, de repente, doutora, para fazer uma análise mais detalhada dessa criança? Sim. Na verdade, a gente sabe que nem todo posto de saúde de Blumenau e das cidades ao redor nós dispomos de pediatra. Às vezes é o médico clínico geral que atende esses pacientes. Então, por isso, o nosso objetivo também, no dia 28 de novembro, vai ser feito um seminário em que esses profissionais da atenção básica estão sendo convocados para que seja exposto todos esses consensos atuais da idade ideal, o que fazer nesses diagnósticos e quando encaminhar, para ajudar também nessa parte de atendimento básico. Mas os pais que examinem seus filhos, que tenham qualquer dúvida, olha, o testículo não está lá, tem um aumento de volume no local,
não expõe a glande do pênis, em que idade que eu preciso correr para fazer a cirurgia de fimose. Tudo isso nós vamos estar disponíveis para responder essas dúvidas. Todas essas colocações que você fez envolvendo essas doenças, essas complicações, né, na parte urológica das crianças, dos meninos aqui em evidência. Fimose, acho que é a palavra que mais chega próximo do conhecimento da grande maioria. Fimose, se fala muito na fimose, mas as demais complicações realmente não fazem parte dessa conversa do dia a dia das famílias, Sim. né? Uma das doenças bem interessantes, até hoje eu atendi um paciente, é a torção de testículo. Geralmente, quando o menino vai entrar na adolescência, ele apresenta, o testículo torce em torno do seu próprio eixo. E o menino precisa ser operado em 6 horas. E geralmente é no menino que está entrando na adolescência, que vem a fase de vergonha, de medo de mostrar para os pais. E ele não procura, nem fala para os pais, e nem os pais nos procuram durante a fase que ainda dá para salvar o testículo. Porque como ele torce, ele sofre um infarto. Se não é distorcido em 6 horas, o menino perde o testículo. E a maioria da população nem sabe que existe essa condição, que é a torção de testículo. Vamos já pontuar então, entrar na adolescência. Varia de criança, de pessoa para pessoa. Mais ou menos, doutora, o que vocês consideram a idade? De 9 a 13 anos é a idade que acontecem as torções de testículo. E quais são os sintomas para quem está vivendo esse momento, para quem está ali, né, diante dessa torção de testículo, doutora? Geralmente é uma dor testicular aguda. E o que dificulta o diagnóstico é porque, como ele torce, na hora que você vai examinar, você não enxerga nada. Não está vermelho, não tem edema, não está aumentado de volume. E o que acontece é que, às vezes, vai no médico da atenção básica, que não desperta para o diagnóstico dessa patologia, e parece que não tem nada. O menino só tem a dor. Quando está vermelho, quando está inchado, quando está muito edemaciado, é porque já perdeu, é porque já tem a necrose do testículo. Então, a população saber da existência dessa doença seria um grande objetivo também do Novembrinho Azul. E aí, muitos pais às vezes associam, né, doutora, uma situação como essa, uma dor intensa que o seu filho está passando, está vivendo ali, porque estava jogando bola, ou porque bateu, vai passar, vamos esperar mais um pouquinho. Sim. E aqui a gente não pode esperar. Não, tem que correr, procurar atendimento, principalmente no Hospital Santo Antônio. A gente fez um esquema interessante, que o menino chega, ele já pula todas as etapas de triagem, vai direto para o ultrassom. Na hora que chama o ultrassonografista, já chama o cirurgião, e a gente está conseguindo salvar a maioria dos que chegam a tempo de fazer a cirurgia. Temos muitos casos aqui na nossa região? Temos bastante. Uhum. E tem uma explicação, uma justificativa para esse problema, essa torção, doutora? É uma falha de fixação do testículo mesmo lá na bolsa escrotal. Na hora que ele desce, ele não se fixa adequadamente. E daí, na hora que ele começa a crescer na puberdade, ele torce. Não conseguindo atender esse paciente dentro do tempo esperado, dentro do tempo indicado, doutora, o que acontece com esse paciente? Ele perde o testículo acometido. E aí, dali para frente, o daí, comprometimento... junto com... pode até ter o comprometimento do outro testículo também, né? Porque libera fatores que acabam acometendo o outro e leva à infertilidade depois na idade adulta. Comigo aqui na Rádio CBN a doutora Karine Furtado Meyer, cirurgiã pediatra, falando sobre uma importante campanha. Algumas pessoas às vezes se dizem contrárias aos temas, às cores evidenciadas dentro do mês para levantar uma bandeira. Aqui, Blumenau é uma das poucas cidades do país que tem uma campanha de prevenção de doenças envolvendo os nossos meninos, infantos juvenis, que é o Novembrinho Azul, que justamente fala sobre o diagnóstico e tratamento precoce de doenças urológicas. E como é importante, doutora, como aqui na Rádio CBN a gente coloca assim com muita satisfação essas cores em evidência, tomando como exemplo o Novembrinho Azul, para trazer esse conhecimento, para levar esse conhecimento para as famílias, para os pais, a ficarem mais atentos com os seus filhos e também chamar os profissionais da saúde para essa responsabilidade, doutora. Como se faz importante? Sim. Eu trabalho junto na faculdade e a gente acaba fazendo os trabalhos de conclusão de curso. Um assunto que também acaba não sendo abordado são as crianças que fazem xixi na cama ou que perdem urina durante o dia. E há mais ou menos 15% das crianças das escolas públicas de Blumenau apresentam esses sintomas. E nos levantamentos com os alunos,
quase nenhum busca atendimento, né? Às vezes a família acha que é uma condição normal e muitas dessas crianças sofrem punição por parte dos pais, como a gente fez nos questionários, e não buscam atendimento. E são condições que, teoricamente, são fáceis de resolver, basta o tratamento adequado. Qual é a complicação? O que justifica, então, uma criança, o tempo vai passando e ela continua fazendo xixi na cama, doutora? Geralmente, o xixi na cama envolve 3 fatores. Ou a bexiga é muito pequena, ou é hiperreflexa, que não acumula o xixi da noite inteira, junto com o distúrbio do sono, a criança tem um sono muito pesado que não acorda quando essa bexiga está cheia, e a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Então, junta todas essas situações e a criança acaba fazendo xixi na cama, além da idade de 5 anos, até 5 anos é completamente normal. Então, precisa de uma abordagem, né, para ver qual o fator que está mais envolvido e direcionar o tratamento para a causa do xixi na cama. E a maioria deles consegue uma resposta boa, não, às vezes não totalmente, mas com a diminuição desses episódios de perda de urina, que acaba causando um transtorno emocional e psicológico bem importante nessas crianças e nos pais também, né? Varicocele, quando falamos de crianças e adolescentes, doutora, meninos aqui em evidência na campanha do Novembrinho Azul, que problema é esse, doutora? Varicocele são umas varizes escrotais, né? O que acontece na varicocele é que aumenta a temperatura do testículo, geralmente ela acontece no lado esquerdo, e aumentando a temperatura do testículo leva à infertilidade também. Então, se o aumento de varizes escrotais começa geralmente na adolescência e está fazendo uma atrofia do testículo, é necessário também uma correção cirúrgica precoce para não levar à infertilidade. E essa complicação que a maioria acha que sabe, mas não sabe muito não, assim, aprofundando o conhecimento, a fimose, doutora? A fimose, a maioria dos meninos nasce, né, com o prepúcio fechado e tende a abrir espontaneamente. Quando não abre, o tratamento é a cirurgia, ou hoje em dia, se vem numa idade precoce, a gente tem o tratamento tópico com pomada, que é ou o Postec ou a dexametasona, e que tem inclusive na rede básica uma das pomadas e que resolve 95% das crianças que fazem a massagem sem cirurgia. Então, se vem muito tarde, principalmente depois que já entrou na puberdade, a pomada não funciona mais. Então, só com cirurgia. Então, procurem um atendimento precoce que geralmente a gente consegue resolver a fimose, inclusive, sem cirurgia. E quando necessária a cirurgia, mais para uma idade um pouquinho para frente, ou ainda em criança é possível fazer esse procedimento cirúrgico para combater a fimose? É possível em qualquer idade. Qualquer idade. Basta, né, a gente perceber que não abre com a pomada, que a gente já indica a cirurgia. Muito bem, doutora. Mais uma vez, esses pontos de evidência das datas já selecionadas para esse atendimento na Policlínica e no Hospital Santo Antônio. Dia 8 e dia 22 de novembro, a partir das 7h30 da manhã, na Policlínica Lindolfo Bell, aqui em Blumenau. E nos dias 9 e 23, no Ambulatório de Especialidades do Hospital Santo Antônio. Tem que ter um documento de identidade da criança e o cartão do SUS. Aqui estamos falando de crianças de qual faixa etária sendo atendidas pela mobilização do Novembrinho Azul? Até 18 anos. Até 18 anos. Uhum. Então já não são mais crianças e adolescentes. Assim, crianças e adolescentes. E teremos mais ações para marcar esse mês especial aqui, para essa pauta do Novembrinho Azul? Como eu falei, o seminário de encerramento, e junto com os atendimentos médicos, nesses dias, nós vamos ter nutricionistas, fisioterapeutas, uroginecológicas de criança, nefrologistas, as nefrologistas vão estar lá também, então quem tem alguma dúvida de infecção urinária, glomerulonefrites nos meninos, elas vão estar lá também, até a própria dieta, qual a dieta ideal, né, de meninos, para evitar cálculo renal, para evitar infecção urinária, vai ter a nutricionista, e as nossas físios para orientar como deve ser orientada a retirada de fralda das crianças, que às vezes a retirada de fralda muito precoce leva à infecção urinária, leva à disfunção miccional, tanto a retirada de fralda, quanto o que fazer, né, para essa criança urinar melhor e não ter infecção urinária. Esse seminário, ele é direcionado para qual público?
para médicos e profissionais da saúde. Mas nos dias de atendimento nós vamos ter todas essas profissionais também para orientar os pais que nos procurarem. E devem ser muitas dúvidas, hein, doutora? Só você colocando aqui rapidamente esses pontos, né, de descoberta, de informação, aprofundamento do conhecimento, já deu para perceber que tem muitas dúvidas que parecem ser corriqueiras, mas se faz necessário, assim, um profissional trazer esse esclarecimento para somar depois no dia a dia entre pais e filhos. Com certeza. E ajudaria muito, né, no dia a dia da nossa profissão a gente conseguir fazer uns cuidados ideais prescritos em toda a literatura médica. Aqui em Blumenau, o hospital referência, quando falamos em crianças e adolescentes, na área do SUS, é o Hospital Santo Antônio. É o Hospital Santo Antônio. E como é que está, doutora, aquela fila em termos de atendimento de procedimentos cirúrgicos envolvendo crianças, já que num passado não muito distante, nós inclusive ouvimos você por telefone, tínhamos aqui também a presença do vereador, de outras pessoas que traziam justamente nesse atendimento envolvendo crianças de Blumenau, mas também crianças de municípios vizinhos para serem atendidas, para serem, né, para passar pelo procedimento cirúrgico. Até o ano passado, nós não tínhamos fila para a cirurgia de criança. Eu não tinha fila, a doutora Cristina também não tinha fila nenhuma, porque toda a demanda que a gente atendia no SUS, a gente conseguia operar no Hospital Santo Antônio. Desde janeiro que foi feita aquela campanha, porque de 4 salas de cirurgia nós tínhamos 2 disponíveis para operar SUS. Desde janeiro já fez uma fila enorme, eu tenho umas 40 crianças na fila, a Cristina tem mais ou menos isso também. Eu não sei da doutora Beatriz, mas ela deve ter também, porque os números de cirurgia para a criança foram reduzidos no município. E agora, a partir de novembro, vai diminuir mais ainda, porque nós perdemos também as salas fixas no Santo Antônio a partir agora de novembro. E o que está acontecendo para chegar a esse momento, infelizmente, que traz preocupação para todos nós, para a cidade e para a região, doutora, chegando a esse ponto? O que o hospital nos alega é que existe um teto, né, um limite mensal de repasse da Secretaria do Governo do Estado para o hospital, e quando chega acima desse repasse, a verba não entra. Então, para evitar que o hospital quebre de vez, foi feito essas diminuições do número de cirurgia. Mas é possível, em algumas situações, esperar, em outras não é possível. Não se pode esperar, doutora, né, o tempo passar para resolver financeiramente a saúde do hospital, para depois entrar, né, com esse procedimento. E aí como é que fica essa seleção do que é prioridade e do que não é prioridade, nessa fila cada vez maior? Pois é, a gente não consegue responder isso e não sabemos como vai ficar de Vocês, agora em diante. Vocês, como médicos, veem com preocupação essa situação, doutora? Sim, a gente tem liberado as AIHs nos pontos de atendimento. Dependendo do paciente, a gente coloca com prioridade. Esse paciente é lançado numa fila do Sistema Único de Saúde. Esses pacientes são liberados para os hospitais, uma quantidade X por mês. Por exemplo, Santa Isabel eu opero 6 pacientes por mês. No Santo Antônio eu operava 8. Agora eu não sei como eu vou conseguir fazer esses 8 do Santo Antônio. Então estamos esperando para ver a decisão da direção do Hospital Santo Antônio, para ver se continua nos liberando essa vaga de 8 pacientes de criança por mês. Eu acho que nos falta na região talvez um hospital infantil ou aumentar a verba estadual para as crianças, né? Até porque ficamos com poucas opções, não temos opções. Então, o que temos tem que prestar esse atendimento com maior zelo e priorizar e entender que ele sim é a referência para o atendimento infantil e juvenil aqui em Blumenau e região, né, doutora? Sim. Doutora, finaliza nesses minutinhos finais aqui, 2 minutinhos para, mais uma vez, então, relembrar que Blumenau está vivendo o Novembro Azul e, com muito prazer também, o Novembrinho Azul. Sim, todos os pais, profissionais de saúde, adolescentes, crianças que tiverem dúvidas a respeito de tenho fimose, testículo está no lugar, tem algum aumento de volume na bolsa escrotal, uma bolsa escrotal diferente da outra, faço xixi na cama, perco urina durante o dia na roupa, tenho dificuldade, até a própria dificuldade para evacuar é um sinal de disfunção perineal, nos procure nos dias de atendimento que a gente consegue
ajudar a maioria dos pacientes. Colocando na agenda dias 8 e 22 na Policlínica e nos dias 9 e 23 no ambulatório ali do Hospital Santo Antônio. A partir de que horas? A partir das 7h30 da manhã. Das 7h30 da manhã. E aí depois tem um seminário muito importante voltado aos profissionais. Esse seminário acontece em qual local e que dia, doutora? Dia 28 de novembro, no anfiteatro do Hospital Santo Antônio. Também com antecedência garantindo a presença para estar nesse seminário com vocês? Sim, na verdade tem que mandar um e-mail, né, para a Policlínica. O e-mail está disponível nas nossas redes sociais para confirmar a inscrição. Ok, então, doutora, muito obrigada por estar conosco hoje aqui e trazer um pouquinho mais dessa conversa importante, desse dia a dia que vocês vivem no consultório, em diferentes espaços junto à nossa comunidade, e hoje aqui no estúdio da Rádio CBN, que sempre se torna um consultório quando temos aqui a presença de um médico também. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Conversei na Rádio CBN com a doutora Karine Furtado Meyer, cirurgiã pediatra, falando um pouquinho mais sobre o Novembrinho Azul, uma importante campanha aqui em Blumenau de prevenção de doenças infanto-juvenis nos meninos, onde busca principalmente aí dar uma atenção especial e, claro, proporcionar o diagnóstico de tratamento precoce de doenças urológicas envolvendo os nossos meninos.